bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui dos estúdios que nós montamos no auditório da Igreja de São Paulo. E nós temos que agradecer toda a equipe que está nos dando um apoio excelente, desde a equipe técnica, 288 e tudo mais. Sem eles não teria sido possível realizar esta conferência maravilhosa. E nós também queremos, Senhor, pedir para o Senhor nos abençoar, porque hoje termina a primeira etapa, hoje de manhã, a mensagem 11, hoje à noite, mensagem 12, e a partir da semana que vem, nós voltaremos naquele modelo de sábado à noite e domingo de manhã, e assim por 6 semanas nós terminaremos as 12 mensagens restantes que compõem o alimento diário. Só lembrando que a próxima semana, a quarta-feira da próxima semana, não haverá uma só trombeta e também jovens 110%, porém na segunda semana já volta tudo ao normal. E nós vamos ganhar tempo, estamos na mensagem 11, que é o labor de amor, que trata do labor de amor. Todavia, na mensagem 4, eu não consegui terminar totalmente a obra de fé, então eu vou precisar fazer uma conexão. E quando nós falamos naquelas mensagens 3 e 4, nós lembramos os irmãos de que o homem havia sido desconectado no Jardim do Éden, e assim foi, houve uma grande tragédia. Essa desconexão causou muitos males. Por quê? Porque não somente o homem ficou solto, totalmente à mercê do inimigo de Deus, e isso também fez com que acontecesse em Gênesis 6 aquela outra tragédia aqui na humanidade, quase acabando com a raça humana pura, mas graças a Deus, Deus usou a família de Noé, salvou a família de Noé através de uma arca e salvou a pureza da raça humana. Todavia, 100 e poucos anos depois, já veio Nimrod, introduzindo a declaração de independência, criando o primeiro reino deste mundo, o primeiro governo do mundo, declarando que o homem não precisa mais de Deus, o homem pode viver através da sua capacidade. E com isso, um pouco tempo depois, veio a Torre de Babel, declarando totalmente a independência de Deus. E esse governo humano, que foi criado por Nimrod em Babel e também em Nínive, vão isso desembocar, o governo humano totalmente independente de Deus vai se desembocar no final dos tempos, governado por anticristo. Todas as nações irão lutar contra Deus e contra o povo de Deus. Assim começará a grande tribulação. Todavia, nosso Senhor Jesus Cristo voltará e com o sopro da sua boca ele destruirá o anticristo e derrotará todo o seu exército, e trazendo o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, nós estamos no meio desse processo. E as obras de fé têm tudo a ver com isso. Por quê? Porque a igreja dos Tessalonicenses era formada principalmente pelos gregos, se converteram ao Senhor, e esses gregos eram adoradores de ídolos. E para que houvesse uma conversão forte, como realmente houve no meio dos Tessalonicenses, porque a fé deles, a repercussão da conversão deles, repercutiu não só na Macedônia, mas também em toda a Caia, e por todo o mundo se ouviu falar da forte conversão deles, dos ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Portanto, meus queridos irmãos, essa conversão forte foi devido à fé. Quando eles creram
na palavra dos apóstolos. E a fé é introduzida por meio da palavra. Eu peço novamente para projetar aquele quadro que nós fizemos para melhor entendimento, né? A fé ela é trazida por meio da palavra. A fé, nós já falamos que a fé é a fé objetiva, e a fé é o próprio plano de Deus para a salvação do homem, e esse plano de Deus de salvação, a fé, na verdade, é o próprio Filho de Deus, que ele é o conteúdo de todo o plano de Deus, da economia de Deus para a salvação da humanidade novamente, que foi desconectada, né, no Jardim do Éden. E a maneira de Deus conseguir salvar o homem é o homem se conectar com a fé. E que como a fé consegue se conectar conosco é através da palavra. Por isso, né, os Tessalonicenses ouviram a palavra da fé, do Evangelho, e essa palavra é como um transportador, é um veículo. A palavra é um veículo carregado de vida e natureza de Deus, carregado de a fé, e chega até nós pelo ouvir da fé. Portanto, nós lemos que em Romanos 10, né, nós lemos aquilo no versículo, Senhor Jesus, versículo, Romanos 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir. A pregação aqui talvez seja melhor traduzida em ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo traz a fé até o homem, e a parte do homem que recebe a palavra são os nossos ouvidos. E os nossos ouvidos ouvem a palavra e aceitam a palavra. Você pode ouvir e rechaçar, mas esse veículo vem, bate à sua porta, você precisa ouvir. E ouvir, depois de passar pelo ouvido, entra na porta da mente do nosso coração. E a mente aceita, né? Ela pensa, eu vou aceitar essa palavra, e essa palavra então passa pela emoção e pela vontade do homem, e finalmente aceito para dentro do espírito do homem. E assim nasce a fé subjetiva do homem. Assim é que nasce a sua fé. E a sua fé é a porta dos céus. É uma janela que faz com que você, né, acesse as coisas da área de Deus. É por onde eu quero entrar. Isso está em Hebreus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Versículo 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra certeza, em português, ela é, em grego, hipóstase. Então, essa mesma palavra, hipóstase, ela foi traduzida em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: ele, Cristo, o Filho de Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Filho de Deus é a expressão exata do ser de Deus. E essa palavra, expressão exata do seu ser, essa palavra ser é a mesma palavra hipóstasis. Portanto, esse ser é a própria substância de Deus. E eu posso então entender capítulo 11, versículo 1, traduzindo da seguinte forma: ora, a fé é a substantificação, né, das coisas que se esperam,
ou a convicção dos fatos que se não veem. Isto é, eu vou traduzir para uma palavra mais fácil, mais compreensível. A fé, ela traz, ela torna real para nós as coisas da substância de Deus. As coisas da esfera de Deus são invisíveis, e também são celestiais, são espirituais. Nós, homens que vivemos ainda limitados pelo tempo e espaço, nós não temos acesso às coisas de Deus, às coisas espirituais de Deus, às coisas celestiais de Deus, e muito menos nós enxergamos as coisas invisíveis. Mas graças a Deus que por meio da fé que foi gerado dentro de nós, por meio da palavra, nós conseguimos abrir uma janela para ter acesso às coisas celestiais, às coisas da substância de Deus. Aleluia! Você e eu não só podemos ter acesso às coisas materiais, às coisas físicas, mas nós conseguimos acessar as coisas invisíveis, que ninguém vê, e nós conseguimos acessar as coisas de Deus. Tá? Por isso que no capítulo 11, né, ainda aqui fala, convicção de fatos que se não veem, versículo 3 do capítulo 11 ainda de Hebreus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou o visível veio a existir das coisas invisíveis, das coisas que se não veem. Então, queridos irmãos, as coisas visíveis não estavam aqui antes. Antes das coisas visíveis estavam as coisas invisíveis. As coisas de Deus são da esfera invisível. E Deus é que criou todas as coisas visíveis por meio da sua palavra. Então as coisas visíveis vieram por meio das coisas invisíveis. E nós não temos como homem acesso às coisas invisíveis. Mas graças a Deus, quando ouvimos a palavra da fé, essa palavra trouxe a fé para dentro do nosso espírito, gerou em nós a nossa fé. E essa fé nos deu uma capacidade de enxergar as coisas invisíveis de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18... 2 Coríntios 4, versículo 18, como fala? É um versículo conhecido por nós. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque você só presta atenção nas coisas visíveis. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passageiras. Passam, mas as que se não veem são eternas. Portanto, meus queridos irmãos, dê graças a Deus que Deus te deu um órgão, ou Deus te deu a fé, e essa fé você consegue ter acesso às coisas que se não veem, e essas coisas são eternas. Não perca tempo em buscar, ganhar, perder a sua vida, seu tempo, sua energia, pelas coisas que se veem. Vamos nos gastar pelas coisas que se não veem. Por isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, que ele diz, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde eu estou? Peraí. É isso mesmo, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Em Efésios 1, nós vimos que Cristo Jesus, ele foi ressuscitado com a suprema grandeza do poder de Deus, ele foi elevado às regiões celestiais, ele foi posto a sentar-se à direita de Deus, e ele está acima de
todo principado e potestade, de poder, domínio e também de todo nome que se possa referir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, como cabeça da igreja, já está acima de todo principado e potestade, Ele está nos céus. Então, eu e você que somos seu corpo, membro do seu corpo, nós não podemos viver pelas coisas que se veem aqui na terra. Nós devemos viver a realidade das coisas celestiais. Portanto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ganhar dinheiro, fama, ter prosperidade aqui na terra, isso não vale nada. Porque morrestes, nós já morremos com Cristo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança. Portanto, meus queridos irmãos, essa é a obra da fé. Quando nós cremos pela palavra do Evangelho, em nós foi gerado a fé subjetiva, a nossa fé. E essa fé tem a capacidade de se conectar com Deus. Então, aquele homem que se desconectou no jardim do Éden, a nível da criação, foi conectado, o homem foi conectado a nível da fé, a nível do Espírito. Essa fé nossa está no nosso espírito, fizemos contato com Deus, e esse contato reconectou-nos com Deus, não a nível da criação, mas a nível do Espírito. Hoje nós nascemos do Espírito. Jesus disse para o Nicodemos: importa-te nascer de novo, porque se você nascer da carne, vai continuar sendo a carne, mas se você nascer do Espírito, você será o Espírito, né? Então nós precisamos nascer de novo, nascer de Deus, pela regeneração do Espírito. E também em João capítulo 1, versículo 12, fala que a todos quantos o receberam a palavra do Evangelho, ou receberam Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo, confessaram a Jesus como Senhor, creram que Deus ressuscitou dentre os mortos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus se tornou um filho de Deus. Por quê? Porque a vida de Deus entrou nele. Então, graças a Deus, irmãos, nós hoje, pela palavra do Evangelho, pela nossa fé na palavra, nós somos gerados filhos de Deus, não somos filhos bastardos, não somos filhos adotivos, nós somos filhos nascidos de Deus, nós temos a vida de Deus, nós temos a natureza de Deus. Irmãos, é isso que essa fé é forte, é poderosa para operar em nós por causa disso, porque nós somos reconectados com Deus mediante a fé, e essa conexão está feita no Espírito, no nosso Espírito. Então, meus queridos irmãos, aí nós trazemos todo o poder, né, toda a vida que essa vida nos traz. Por isso, os tessalonicenses tiveram uma conversão tão forte, que repercutiu em toda aquela região. E eles então deixaram os ídolos, é isso, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1 ainda, né? Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus,
a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, porque essa fé que vocês tiveram opera em vocês muito fortemente. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Bom, irmãos, claro que aqui não termina, versículo 10 fala: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom, aqui nós temos a fé, o amor e esperança. Então essa fé, ela por si só, porque está conectado a Deus, conectado ao poder de Deus, conectado à vida de Deus, à natureza de Deus, essa fé opera, essa fé trabalha, essa fé opera milagres, poder. De onde vem o poder para eles deixarem aquele politeísmo, né, no meio dos gregos, né, que quem deu poder para eles pagarem um preço do isolamento social que poderia haver e também do isolamento familiar, porque creram em Jesus, creram em Deus vivo e verdadeiro. Naquele tempo, isso era um grande problema na sociedade grega, mas eles não se importaram com isso por causa do poder que havia na fé. Então, essa é a obra de fé. Muito bem. E a obra de fé, logo conecta a fé, já disse, conecta o espírito do homem com o espírito de Deus. Deus, por meio de Cristo, se conectou de novo em todo aquele que crê. E esses que creram em Jesus, esses que se conectaram novamente por meio da fé, por meio do Espírito, esses formam a igreja de Deus. E a igreja, a Bíblia nos ensina, é o corpo de Cristo. Tá? Então, esse é o início apenas, a fé é o início. Portanto, a partir daí, entra para uma segunda etapa. É como se você, né, a partir da base da fé, a partir da raiz da fé, você precisa desenvolver o corpo, desenvolver uma planta, desenvolver um edifício com esse fundamento, né? A fé, então, é a porta de entrada para se desenvolver um organismo vivo que Deus quer edificar nesta terra. Portanto, não é uma nova religião que os gregos receberam lá, mas eles se conectaram a Deus e se tornaram um organismo vivo de Deus aqui na terra. A partir de então, começa o labor de amor. Isto é, para que esse organismo se forme, para esse organismo se constitua, se construa, há necessidade de muito labor, muito trabalho, né? Aqui, essa palavra, vamos lá voltar lá para Tessalonicenses 1, versículo 3, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra abnegação do vosso amor, abnegação aqui nós preferimos traduzir para labor de amor. Mas abnegação não está ruim, abnegação traduz o sentido. Essa palavra, em grego, é palavra kopos. Essa palavra significa um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Quer dizer, então nós precisamos pôr os pés no chão. De um lado foi maravilhoso, Deus operou em nós, quando cremos em Jesus, tudo, né,
tudo virou céu azul, está tudo maravilhoso, a nossa vida agora faz sentido, né? Nós não estamos mais sem referência na terra, graças a Deus nós sabemos de quem nós cremos, para onde nós vamos, não é isso? E nós estamos como cristãos e como crentes que nós estamos muito contentes, hoje nós temos a referência que é a palavra, mas não se esqueça que nós temos todo um desenvolvimento, né, desse organismo vivo pela frente. Tem tudo ainda para se trabalhar. E esse trabalhar, por quê? Porque nós ainda somos, o nosso espírito foi reconectado com Deus, aleluia. Mas a nossa alma, ela ainda é aquela alma velha. Aquela alma que tem ainda, sofre na influência do velho homem, da velha criação. Nós ainda temos aquela mente antiga, nós ainda temos a emoção, né, do homem natural, nós ainda temos a vontade, né, ainda antiga. Nós temos todo um trabalho pela frente e nós somos muito individualistas, nós somos muito egoístas, cada um para si, não é isso? Pessoa que mais amamos somos nós mesmos, nós não amamos o próximo como manda a Bíblia, e então tem um trabalho muito grande pela frente. Nós não nos associamos facilmente uns com os outros, não sabemos nos relacionar, muito menos falar em edificar-nos. E Deus precisa fazer esse trabalho. E esse trabalho exige muito labor, exige um trabalho intenso, e nesse trabalho intenso traz aborrecimentos e fadiga. Você está disposto a andar nesse caminho? Muita gente acha que crer em Jesus é maravilhoso, vou crer em Jesus um dia, eu vou para o céu. Não, nós temos um trabalho a fazer aqui na terra. Tem a igreja para ser edificada. Nós temos a nossa alma para ser transformada. Nós temos um relacionamento que nós temos que nos desenvolver. Nós temos que, pouco a pouco, desvestir do velho homem e, pouco a pouco, revestir do novo homem. Então, tem um trabalho a se realizar e esse trabalho é intenso. Por isso que exige o labor de amor. Então, antes de mais nada, irmãos, eu quero usar os apóstolos que foram a Tessalônica para pregar-lhes o evangelho como exemplo. Nada melhor, irmãos, ter modelos. Modelo nos dá referência. E eles eram referências. Os apóstolos eram referências. Olha aqui, no capítulo 2, versículo 1, né? Meus queridos irmãos, ontem, eu vou só usar um pequeno exemplo entre nós. Ontem, à noite, vendo irmão Ezra, falar sobre toda aquela parte da escatologia, eu estava orando por ele, porque não é fácil. Em tão pouco tempo, ele conseguir desenvolver tudo aquilo, eu vejo que ele estava meio sem fôlego, né? Porque é muita coisa. Eu fico olhando para ele, eu penso o seguinte: quantas pessoas sabem do labor de amor desse irmão? Ele não ganha para isso. Não é cada palestra que ele dá, cada mensagem que ele dá, ele ganha $5.000. Não tem nada disso. Os apóstolos estão aqui, é por amor ao Senhor. Então, o capítulo 2 de Tessalonicenses, aqui diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Baseado em quê? Paulo, Silas, levaram consigo Timóteo, entraram em Tessalônica, enfrentar aqueles leões todos ali, não é isso? As dificuldades, para quê? Para quê? Enfrentar a incredulidade dos judeus, a incredulidade do povo grego, quer dizer, graças a quê? Eles ganham o quê? Não ganham nada. Portanto, irmãos, é o labor de amor. É uma coisa orgânica dentro de nós. Nós não estamos aqui por um benefício, um interesse, salário, né, honorários, não é isso? É um cachê rico, não. Tem alguns dizem, né, alguns, no passado eu passei por
né? Em Portugal, eu conheci um grupo muito rico, tal, e quem está à frente desse grupo, ele fala assim, perguntaram para ele, por que você tem tantos jatinhos particulares? Ele falou, meu pai é rico, eu tenho que usufruir do que ele tem. Né? Então, irmãos, nós não somos assim, nós preferimos, irmãos, trabalhar com fadigas, né? Trabalhar com aborrecimentos, mas, irmãos, gerar alguma coisa para Deus. Esse é o nosso encargo. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, eles foram maltratados, foram ultrajados. Eles pregaram o evangelho, levaram a salvação àquelas pessoas, mas foram metidos em cárcere. Eles foram açoitados. E eles foram ainda colocados, os pés presos num tronco. Veja que coisa. Irmãos, o que eles ganham com isso? Ganham milhões de dólares? Não ganham nada com isso. Eles fazem isso por amor ao Evangelho. Fazem isso por amor à obra do Senhor. É o labor de amor. E mesmo maltratados, ultrajados em Filipos, eles não desistiram. Eles foram adiante, entraram em Tessalônica, estavam dispostos a enfrentar tudo de novo. Como é de vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Anuncia o Evangelho em meio a muita luta. Portanto, irmãos, nós chegamos no final dos tempos. Aquilo que nós sempre oramos, almejamos, irmãos, nós estamos à beira da vinda do Senhor. Na sexta-feira, o irmão Ezra falou sobre Cristo virá exteriormente, mas Cristo também está sendo formado dentro de nós. E esses dois Cristos vão se encontrar. Então, dos dois lados, Deus está, eu creio que vocês concordam comigo, que o Senhor tem preparado sua igreja. Eu acho que esse Cristo que está dentro de nós está sendo formado, sendo preparado para esse encontro. E ontem ainda, com toda aquela palavra sobre a vinda do Senhor, eu não sei se para você, para mim, deu um temor muito grande, de que me dá um frio na espinha, quando eu começo a ouvir acordo de paz dos países árabes, por enquanto países árabes moderados com Israel, porque está pintando, meus queridos irmãos, a possibilidade de, em 2023, fechar um grande acordo de paz. Esses pequenos acordos de paz, que já não são pequenos, são milagres, para mim são milagres, e as coisas estão se fechando, e isso tudo vai se costurar em 2023. Eu estou apenas fazendo uma suposição, não fixo datas. E se houver um acordo de paz em 2023, nós teremos apenas 7 anos para a vinda pública do Senhor. Isso quer dizer o quê? Esses 7 anos referem-se à última semana de Daniel, que está reservado para o povo de Israel. E começa a contar os 7 anos da história de Israel. Mas no meio desses 7 anos do acordo, Anticristo romperá o acordo. Isso quer dizer o quê? Nós temos 3 anos e meio, a partir de 2023, 3 anos e meio, para nesse tempo sermos arrebatados. Por isso, irmãos, nós temos que lutar do lado do Senhor, para, com muito labor de amor, formar esse Cristo que Ezra falou na sexta-feira, dentro de nós, e fazer com que esse organismo vivo cresça com realidade. A cristandade é muito grande, é muito numerosa, mas quanto de realidade da igreja tem? Quanto da realidade do reino dos céus tem dentre tantos cristãos? Irmãos, ainda temos muito pouco da realidade. E o Senhor tem nos agraciado. O Senhor tem falado essas palavras e nos constituído ao longo de muitos anos, pelo menos algumas dezenas de anos, é ou não é? Portanto, você e eu somos diferenciados pela graça de Deus. Nós precisamos tomar essa posição.
Porque se você não for preparado pelo Senhor investir tantos anos em você com a palavra sólida, quando vier essas coisas para abalarem, né, o mundo cristão, você será abalado. Mas eu creio que você e eu não. Nós temos uma base sólida, nós temos uma consistência, né, de tudo aquilo que nós recebemos através da palavra. Por isso que você é importante. Você faz parte da fortaleza de Sião. Deus pode contar com você, irmãos, para lutar pelo reino. Talvez, para aquele que é um cristão superficial, pouco fundamentado, Deus não tem caminho por meio dele, mas Deus tem caminho por você. Portanto, não despreze você, não menospreze você. O menor entre nós, irmãos, pode fazer muitas coisas. Portanto, levante a tua autoestima. Você pode pregar evangelho, sim. Não acho que você, eu não sei pregar evangelho, não sei ajudar os outros. Você pode sim. O Senhor revestiu tantos anos em você. Você pode pregar evangelho, você pode salvar as pessoas, você pode ajudar as pessoas. Imagina, irmãos, tem tantas pessoas no mundo sem nenhuma referência. Não tem Deus, não tem igreja, não tem referência nenhuma, estão totalmente perdidas nesse mundo. Por isso, irmão, nós estamos encontrando tantas pessoas que estão procurando essa confiança em Deus, na igreja. Eu vou falar isso depois. Mas eu só quero lembrar você que estamos trabalhando com o labor de amor, esse organismo vivo. E Deus quer ganhar mais pessoas. E nós estamos nisso. Muito bem. Então, os apóstolos são o nosso exemplo, nosso modelo, não é isso? Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, quer dizer, a nossa pregação aqui, nós entramos de cidade em cidade, não é para constituir um grupo nosso. Não estamos aqui para fazer uma propaganda, né, e temos prosperidade na área religiosa. Irmão, muita gente pensa, eu já tenho sucesso na minha área de negócios, eu também quero ter sucesso na minha área religiosa, espiritual. Irmãos, não é por aí. Nós não estamos aqui, irmãos, com segundas intenções. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, sim a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, tenham coração puro. Daqui para frente, queridos irmãos, não podemos enganar ninguém. Não temos mais como enganar ninguém. Porque quando chega na hora do vamos ver, nós precisamos, somente aqueles que têm coração puro resistem. Somente aqueles que têm, né, não têm segundas intenções, não têm interesse próprio, conseguem persistir, perseverar, né? Ó Senhor Jesus, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha também. Jamais andamos buscando glória de homem, nem de vós, nem de outros. Não estamos aqui buscando essas coisas, não. Ó Senhor Jesus, Deus me livre, irmãos, de eu buscar popularidade, buscar fama, não é isso? Aquele arcanjo que se desviou de Deus, ele queria muita fama, ele queria fazer muitas negociações, comércio, para ele ganhar mais controle, mais seguidores. Irmão, nós não somos essa linha. Nós somos seguidores de Cristo, do Cordeiro, para onde quer que Ele vá. Nós não somos nada, somos apenas servidores dEle. Ó Senhor Jesus, não servimos para nosso próprio interesse, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Irmãos, eles não exigiram manutenção, não exigiram dinheiro, salário, sustento, eles dependeram de Deus. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, como a mãe que cuida com carinho os seus próprios filhos. Então eles, queridos irmãos, esse modelo, eu não é modelo, para você cuidar bem da igreja, cuidar bem das pessoas, cuidar bem desse organismo vivo que Deus quer edificar, Deus quer fazer crescer. Deus precisa desse coração. Se você viveu até hoje de um jeito, a partir de hoje, vamos subir de nível.
Aquilo que você vem vivendo até hoje não vai atender a necessidade daqui para frente. Deus precisa que você suba de nível. Vamos todos nós sermos como essa mãe. Na igreja precisa de mães. Mães que dão carinho. Mães que amamentam filhos. Mães que cuidam dos filhos. E na igreja precisa de pais. Pais o quê? Versículo 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, esse é o labor de amor, e de como noite e dia labutando para não viverdes às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Nós proclamamos o Evangelho de Deus de graça. Nós não fomos custosos, pesados a nenhum de vocês. Nós não temos nenhum interesse de fazer dinheiro de vocês entrar no nosso bolso. Estamos aqui por causa do Senhor. E é o labor de amor. Portanto, irmãos, a igreja hoje, a obra de Deus hoje, por causa da proximidade da vinda do Senhor, precisa desses dois modelos, de mães que cuidam com carinho os filhos, e também de pais que labutam, que afadigam, né? Afadigam fazendo o quê? Aqui diz, né? Versículo 11, e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para vivemos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus está chamando você para o seu reino. E o reino, queridos irmãos, é essa conexão que você fez com Ele agora a nível do Espírito. E essa conexão precisa progredir, precisa ser uma conexão plena. Deus quer governar toda a sua pessoa, toda a sua alma, e não só a sua, mas da igreja, né? É um corpo, é um organismo vivo. Queridos irmãos, nós precisamos, Senhor Jesus, trabalhar como pai, não se cansar de exortar, não se cansar de consolar, não se cansar de admoestar, para que todos vivam de modo digno de Deus. Ter um viver superior, um viver de excelência. Não é apenas de bom comportamento, boa conduta, como um bom homem, praticar boas ações. Não, é mais viver como o povo do reino, que tem a vida de Deus dentro de si, governando, controlando, né, para que o reino de Deus apareça já aqui na terra. Esse reino também vai de dentro para fora e de fora para dentro, como Ezra falou, né, e para a sua glória. Deus está nos colocando cada vez mais para dentro da sua glória, a sua glória está sendo saturada dentro de nós. Senhor Jesus. E esse labor, né, segunda Tessalonicenses 3, versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito de ser sustentado pelos Tessalonicenses. Não que não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para vos imitar. Nós estamos preocupados em deixar um exemplo, deixar um modelo correto para vocês. Muitos obreiros podem passar por algumas cidades, mas não deixam um modelo correto, não deixam um exemplo correto. Irmão, vocês sabem que, eu sempre falo assim, né? Uma igreja, uma criança que nasce, se a primeira mamada for errada, é difícil endireitar. Uma igreja quando nasce é a mesma coisa. Quando a primeira mamada for errada, depois se dá muito trabalho para endireitar. Portanto, irmãos, nosso querido irmão Paulo e Silas, eles entraram em Tessalônica, deixaram um modelo corretíssimo, um exemplo de vida para esses. Portanto, irmãos, não vamos ser aqueles que deixam modelos errados por aí.
gerando filhos errados por aí. Vamos deixar modelos corretos, com coração correto, né? De mãe e de pai, se afadigando, labutando, irmãos, sem medo de cansaço. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito bom. E eu vou entrar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. De um lado, os apóstolos deixaram o modelo, mas agora é necessário que os tessalonicenses pratiquem de acordo com esse modelo deixado de labor de amor. Né? Versículo 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Portanto, irmãos, esse modelo de labor de amor tem que produzir o amor entre os irmãos. Não deixe o modelo errado. Não saia de um lugar deixando uns brigando com o outro, né? Mas, irmãos, é o amor que produz o amor, a vida de Deus produz resultado de vida. E, na verdade, estáis praticando isto, mesmo para com todos os irmãos em toda a Tessalônica. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não se contente com o nível que você alcançou, vamos progredir mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos torneis com dignidade para com todos os de fora e de nada venhais a precisar. Irmãos, por que eu quis entrar aqui? Na verdade, não fui eu que entrei, o próprio apóstolo Paulo. Quero dizer para vocês que muitas vezes quando falamos de labor de amor, nós os imaturos vamos achar que amor significa praticar boas ações. Como eu digo, tudo termina em pizza, eu amo os irmãos, né? A gente sempre se junta aí para comer uma pizza, esse é o amor. Irmãos, o amor tem que produzir a economia de Deus. O amor tem que produzir um produto para Deus, um produto espiritual para Deus. É edificação e crescimento do organismo vivo. Mas, os tessalonicenses, os que foram salvos, os componentes, haviam poucos judeus, uma multidão de gregos e algumas senhoras nobres da cidade. Isto é, nós temos na igreja em Tessalônica, né, vários segmentos sociais diferentes. Nós temos em Tessalônica numa igreja que tem pessoas de alto nível social e certamente eles possuem mais dinheiro. Irmãos, isso é um perigo para os obreiros. Quando o obreiro vê pessoas ricas, ficam de olho no dinheiro deles. Irmãos, nós não trabalhamos assim. Nós não ficamos de olho no dinheiro das pessoas. Se um dia nós ajudamos os ricos a usarem bem o seu dinheiro para a obra de Deus, não é porque nós estamos de olho no dinheiro dele, é para o seu próprio bem. Para ele saber administrar bem o que Deus deu para ele. Nós não somos gananciosos. Nós não ambicionamos dinheiro deles, até mesmo para a nossa própria obra. Dinheiro é do Senhor. Se houver necessidade, nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. E se nós aperfeiçoamos algum rico para ofertar, é para ele desenvolver o seu ministério, né, de ofertas de riquezas materiais. Não é porque nós precisamos do dinheiro. A obra do Senhor, Deus é responsável para nós conseguir dinheiro, recursos materiais, recursos humanos. Portanto, irmãos, na igreja em Tessalônica, por haver essas diferenças grandes de segmentos sociais, começou-se a ver, né, já que Paulo está falando de amor, você não tem amor, eu não tenho dinheiro, você tem mais dinheiro, então eu acabo encostando em cima dos mais ricos. Os irmãos entendem, não? Essa
essa possibilidade, e de fato estava acontecendo. Então, aqueles que eram mais ricos, e outros estavam, por isso que ele diz assim, ó, versículo 11, e a diligenciades por viver tranquilamente, né? Esse viver tranquilamente é viver cada um em paz, né? E cada um cuidar do que é seu. Não fica cuidando da vida dos outros. Irmão, tem na igreja, né, numa situação anormal, muitos mexeriqueiros, muitos que cuidam, não de si mesmo, cuidam da vida dos outros. Irmãos, e aqui fala, trabalhar com as próprias mãos. Trabalhe, não vive às custas de ninguém, trabalhe. Né? E como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Irmãos, eu sempre digo para os irmãos que servem ao Senhor, né, muitas vezes de tempo integral, eu sempre digo para os irmãos, os que servem ao Senhor, que dependem das ofertas, não podem, como os judeus, quando jejuam, fazem cara feia de que estão passando fome. Irmãos, nós temos que nos portar com dignidade. Mesmo que eu tenha uma necessidade financeira, eu não falo para ninguém. Deus é responsável por mim. Eu não preciso mostrar para os outros que eu estou sofrendo, não tenho dinheiro para nada. Não, eu não preciso mostrar isso. Eu sou um servo de Deus, eu preciso me portar com dignidade. Dignidade, irmãos, o dinheiro não compra. Você precisa viver com dignidade com os de fora. A sociedade vai ver, puxa, esse pessoal da igreja realmente é de outro nível. Eles têm, né, uma qualificação muito superior a nós. Tá? Bom, e 1 Coríntios 5, né, 5,14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Isso aí o Miguel Mar mencionou esse versículo. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Irmãos, essa palavra insubmissos é a mesma palavra para desordenadamente, mais para frente, né? Esse insubmissos aqui referem-se aos ociosos, os desocupados, que em grego é atáctos. Esse atácito, por que a mesma palavra depois é usada os que vivem desordenadamente? Porque na sociedade grega havia uma ordem, né, de que todos precisam trabalhar. E eles não, então são pessoas que não obedecem a essa regra prescrita na sociedade grega, essa regra é para que todos se apresentem ao trabalho. E tem gente que não gosta de trabalho. Tem gente que é inimigo do trabalho, preguiçoso. Então, por isso que a Bíblia aqui é traduzida para desordenadamente, por causa da ordem na sociedade grega. Irmãos, nós não podemos viver às custas dos outros. Nós não podemos viver ociosamente sem trabalhar. Se você é um solteiro, não procure irmãs ricas para casar só porque você quer viver preguiçosamente pelo resto da vida. Você tem que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Vai aprender a fazer comportagem dinâmica? É ou não é? Acerte o seu coração, seja aperfeiçoado, você vai viver bem, vai ter a sua família. Os comportadores dinâmicos todos estão assim muito bem, graças a Deus. Irmãos, vamos, Senhor Jesus, vamos trabalhar, porque nenhuma mãe que cuida com carinho seu filho, Senhor, vou usar uma palavra aqui, essa palavra atactos, eu li na nota de rodapé da versão King James atualizada, ali fala, na verdade, essa palavra atactos são os que se entregaram ao ócio,
E ali ele põe entre parênteses, literalmente vagabundagem. Eu não teria coragem de usar essa palavra aqui, mas como foi usado no King James atualizado, eu tomo emprestado. Irmãos, nós não queremos formar vagabundos na igreja. Nenhuma mãe que cuida com carinho, amamenta, alimenta seu filho, para depois seu filho se tornar um vagabundo. Eu não é. Nenhum pai que trabalha, se afadiga, cuida do seu filho, né? Tem plano de saúde, cuida da saúde, saúde, paga mensalidade escolar, não é isso? Compra material escolar, compra tudo que o filho precisa para criar um vagabundo. É ou não é? Na igreja a mesma coisa. Irmãos, eu no passado, quando era muito imaturo ainda, eu praticava esse amor natural. Já fiz muitas coisas erradas. Não por amar um irmão, amar aquele irmão, praticando essas ações de bondade, de boas ações, irmãos, mas não gerando nada. Nós não estamos aqui, irmãos, jogando dinheiro fora e não gerando em nada. Nós precisamos gerar pessoas úteis na mão do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Amor. O que é amor? Irmãos, através da fé, nos conectamos com Deus. E a conexão com Deus visa receber o dispensar da vida de Deus e da natureza de Deus. A figura da Nova Jerusalém, no final da Bíblia de Apocalipse, você vê a Nova Jerusalém em uma forma tridimensional, um cubo. O trono de Deus e do Cordeiro está no topo dessa cidade, e do topo desce um rio da água da vida que circunda por toda a cidade. E dos dois lados do rio está a árvore da vida, que visa suprir todo o povo. Queridos irmãos, quando você se conecta ao governo de Deus, quando você se conecta pela fé, a autoridade de Deus, essa conexão que você confessa a Jesus como Senhor, a partir do momento que você confessou Jesus como Senhor, você se sujeitou ao seu senhorio, se sujeitou à sua autoridade. E o encabeçamento de Cristo deveria começar a partir daquele dia em que você se converteu a Jesus. É ou não é verdade? Então, essa conexão pela fé visa Deus estabelecer autoridade sobre você, mas a autoridade sobre você é para suprir vida. A autoridade sobre você não é só para repressão. Claro que se você faz as coisas não de acordo com Deus, Deus te corrige, Deus te disciplina, mas Deus também te supre com a sua vida e com toda a sua natureza divina. É ou não é? Então, esse é o processo de Deus. Deus conecta você pela fé e Deus então supre você com a vida e com a natureza de Deus. E você sabe qual é a natureza de Deus? Você sabe qual é a essência de Deus? Você sabe que Deus é amor? Eu vou ler um versículo para você. 1 João 4. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, aqui não fala que Deus tem amor. Deus tem um estoque de amor no seu depósito. Não, Deus é amor. Então, quando você se conectou com Deus através da sua confissão, por meio da sua fé, você creu e você confessou a Jesus como seu Senhor, você se conectou a Deus, Deus então passa a injetar em você a sua vida e natureza. E a sua vida
vem com a sua natureza, e a sua natureza é amor. Então, quando você recebe pela conexão da fé, você começa a receber a vida de Deus. Dia após dia, queridos irmãos, pela palavra palavra profética, palavra, né, que o Senhor nos supre cada semana, estamos recebendo mais e mais da vida de Deus. E essa vida de Deus nos satura, nos enche com a própria natureza de Deus. Tudo o que Deus está se formando em nós. Ó Senhor Jesus, essa é a finalidade da conexão. A conexão por conexão, para que serve? A conexão é para que Deus possa dispensar Ele mesmo. Deus quer encher Ele mesmo em você. O que Ezra falou na sexta é isso aí. Deus quer encher Cristo em você. E quando Cristo voltar, o Cristo que está dentro de você está cheio, encheu você. Você está maduro, você se tornou filho herdeiro. Aí você se encontra com Ele na sua vinda. Arrebatados primeiro, ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, vamos mudar de conceito. Uma vez salvo, conectados com Deus, Deus está nos dispensando a sua vida e natureza. Tem outro versículo 16 também, de 1 João 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Ele tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, amor é a natureza de Deus, e sendo amor a natureza de Deus, eu vou dizer a substância de Deus, esse amor, irmão, também se torna o meio onde Deus quer nos colocar. Já pensou que coisa maravilhosa? Nosso futuro, queridos irmãos, é sermos colocados dentro da glória de Deus e sermos colocados dentro do amor como meio. Eu já disse certa vez, é como você encher uma piscina de amor e você pular dentro. Você está dentro, imerso no amor de Deus. É isso, você precisa permanecer em Deus, permanecer no amor, permanecer nesse meio que é o amor. Ó Senhor Jesus. Então vou fazer uma definição do que seja amor. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu vou ler agora com ênfase. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, por esse versículo, queridos irmãos, eu venho fazendo definição há muito tempo. Amor é doação. O amor é se dar. O amor não é receber. O amor é dar. Paulo falou para os presbíteros de Éfeso, não é isso? Se eu não me engano foi isso, né? Ele falou assim, é melhor dar do que receber. Nós achamos que se a gente recebe muito dinheiro, recebe muitos presentes no dia do aniversário, recebe muita coisa, ganhar na loteria, isso é felicidade. Irmão, felicidade não está em receber, não. A felicidade está em dar. Porque o amor é dar. Então eu defino o amor como doação. O amor é doação e Deus se doou, não só doou para nós a água que bebemos, o ar que respiramos, o alimento que comemos, o ambiente que vivemos, o calor do sol, não é isso? Não só isso, a chuva que vem, não é só isso, Deus nos doou, Ele próprio. Ele se deu a nós, Ele enviou seu próprio Filho e veio fazer sacrifício por nós. Tá? Vamos lá, onde eu queria ler mais? 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O Filho
unigênito, o único filho. Vocês se lembram quando Deus disse para Abraão teve um filho, Isaque, depois de tantas lutas, tantos erros, gerando Ismael, ou pensando que era Eliezer, o Damasceno, o descendente dele, mas Deus disse não. Depois de muitas lutas, finalmente ele ganhou a graça de um filho da promessa, o filho Isaque. Mas depois de Isaque já grande, Deus pediu de volta. E Deus ainda parece que cutuca o seu coração. Deus disse para Abraão, pega o teu filho. Ainda ele fala assim, o teu único filho. Por que Deus fala isso? Teu único filho, não é isso? E filho que você ama, que tu amas. E sacrifica a mim. Vocês se lembram disso? E Abraão não retrucou. Pegou seu filho Isaque junto com seus servos e foi indo para Moriá. E quando chegou perto, pediu para os seus servos esperarem, ele foi somente com Isaque. E o Isaque menino perguntando, pai, onde está o sacrifício? Onde é o sacrifício? Deus proverá, filho, Deus proverá. E quando chegou, ele colocou a lenha e colocou o filho em cima, com o cutelo, pronto a imolar o seu próprio filho. O anjo lhe disse, pare. Agora eu sei que o seu coração, você está disposto a sacrificar o seu próprio filho. Por que Deus fez isso? Deus estava dizendo para todos nós, para toda a humanidade, que Deus deu o seu filho unigênito, seu único filho. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos irmãos, esse amor não é só pagar pizza para os outros. Amor, irmão, é dar-se. Dar você mesmo, dar a sua vida, porque Deus nos deu a sua própria vida, mandou seu próprio Filho e se fez um sacrifício por nós, né? Então, sobre o Monte Moriá, quando Isaque, né, desceu, havia um carneiro pronto para ser morto ali. Irmãos, nosso Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Não está isso em João? Acho que está em João, né? João capítulo 1, é isso? Ó Senhor Jesus, vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como tira o pecado do mundo? Sacrificando-se. Morrendo como um sacrifício a Deus para tirar o pecado do mundo. Irmãos, esse é o amor de Deus, é o amor ágape. Esse amor ágape, segundo King James atualizada, os seus comentários, diz essa palavra, esse verbo ágape é raramente usado nos textos seculares. É praticamente um texto único, específico para o uso de Deus para conosco. Portanto, irmãos, o amor de Deus, ágape, é o amor doação. E o amor, vou usar também, King James atualizado usa, o amor sacrificial. Eu diria amor sacrifício. O amor doação e o amor sacrifício. Irmãos, Deus pôs seu Filho Jesus como um sacrifício por nós. Por isso que, continuando lá a gente estava lendo, né, 1 Tessalonicenses, ó Senhor Jesus, onde nós estamos? 1 Tessalonicenses, deixa eu ver, aqui, ó, aqui. Oh, perdão, 1 João, né?
A gente estava aqui no capítulo 4, né? Lemos o versículo 9 e eu quero ler o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É pelo seu sacrifício, queridos irmãos, que Deus fez a expiação, Deus fez a propiciação por causa dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, devemos nos amar também uns aos outros, com esse mesmo amor sacrificial. Ó Senhor Jesus, Romanos 5, vou procurar terminar, né, Rafael? Meu tempo está meio esgotado, né? Pode ir, né? Tá bom, obrigado. Dificilmente alguém morreria por um justo. Você é justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Você é bom? Mas Deus prova, é uma prova de amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Senhor Jesus, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão, não é fácil. Só com o amor de Deus consegue-se chegar até o fim. Nós desistimos fácil com as pessoas, mas nosso Senhor Jesus amou seus discípulos, nos amou até o fim. Ó Senhor Jesus, e Hebreus 9 fala que Ele realizou a eterna redenção pelo seu sacrifício na cruz, derramando o seu sangue, capítulo 9, versículo 12, não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Vou terminar com Isaías 53. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Irmãos, esse é o labor de amor, E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos caso do Filho de Deus que veio morrer por nós. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, desconectados. A partir do jardim do Éden, da queda do homem, ficamos desconectados, desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi ferido por tua causa, por minha causa, ele foi cortado da terra dos viventes por nossa causa. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, ele ficará satisfeito, e o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, essa é a melhor definição do amor ágape. O amor ágape é amor doação, o amor sacrifício. Alguém se doou por nós, Deus se doou por nós, e Deus sacrificou a si mesmo, sacrificou seu Filho a nosso favor. Irmãos, Deus nos amou de tal maneira, porque nós não podemos dedicar também esse mesmo amor ágape aos nossos irmãos? Deus, nesse tempo final, precisa que subamos de nível também em questão de amor. Não aquele amor que a gente vem praticando até hoje, que o Senhor possa aumentar o nível desse amor. Queridos irmãos, enquanto eu preparava o esboço dessa mensagem, o Samuel Hu me mandou uma mensagem, e me mandou um vídeo, e mandou uma letra. Esse vídeo é uma música nova, e eu agradeço aos irmãos do 288, porque eles preparavam essa música, dentre muitas outras, como uma surpresa para o lançamento do dia 28. Mas eu quebrei essa surpresa, porque isso encaixou tanto na minha mensagem. E essa música tem por título Prova de Amor. Eu não pedi para fazer, mas encaixou direitinho. Vou ler rapidamente para vocês a letra. Não há maior prova de mim que a minha. Eu te amei, amei até o fim, e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou teu, mas vim no tempo encarnado, intenso sofrimento aqui provei. Meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação, perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue? Tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia, toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te como ouro, ainda nesta era te usar. Por fim, no reino milenar, vindouro,
comigo em glória poderás reinar. Seguro estás em minhas mãos, provejo a ti mais salvação, pois graça e misericórdia tenho, socorro pleno em qualquer situação. Agora é a nossa vez de orar ao Senhor. Senhor Jesus, declaro aqui, te amo. És meu fiel, precioso Salvador. A ti consagro todos os meus anos, que sejam gastos só em teu favor. Aberto estou ao teu moldar agora. Um vaso útil, faz-me em tuas mãos. Segui-te-ei de pronto, sem demora. Ó minha rica herança, meu quinhão. Anunciarei teu grande amor, profundo, vasto, superior, até por fim eu vi teu rosto lindo e ser bem-vindo em teu reino, Senhor. Eu vou pedir para passar esse vídeo, leva 5 minutos, e por fim quero fazer uma oração para terminar. Não há maior prova de amor que a minha. Eu te amei, amei até o fim, e dei-te tudo, até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Mas digo, queres ser o que me segue, tu deves a ti mesmo te negar. Sim, dia a dia toma a cruz, prossegue, e no Espírito poderás andar. Desejo refinar-te como ouro, ainda nesta era te usar, por fim no reino milenar vindouro, comigo em glória poderás reinar. Seguro estás em minhas mãos, provejo a ti mais salvação, pois graça e misericórdia tenho, socorro pleno em qualquer situação. Senhor Jesus, declaro aqui te amo, és meu fiel, precioso Salvador. A ti consagro todos os meus anos, que sejam gastos só em teu favor. Aberto estou ao
vertesse o teu sangue para realizar a eterna redenção por nós. E hoje nós, por meio dessa redenção, nós cremos em Jesus e a fé entrou em nós e nós somos reconectados com Deus no Espírito. E a partir desse momento nós podemos ser totalmente conectados por Deus na nossa alma, por meio do labor de amor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse grande amor, que é o nosso modelo, também a definição do amor, o amor doação, o amor sacrifício. Que, Senhor, daqui para frente, antes da tua vinda, isso seja praticado entre nós, possamos amar uns aos outros com amor supremo, com amor superior, com amor excelência. Por isso, nosso querido Senhor Jesus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, entregar nossa vida para Ti, consagrar esses anos que ainda restam. Senhor, queremos que a Tua vinda está próxima, se eu possa ganhar, Senhor, 100% até 110% da nossa energia, do nosso tempo, Senhor, do nosso amor por Ti e pelos irmãos, através do labor de amor, Senhor, esse organismo vivo seja construído, seja edificado para trazer o teu reino de volta. Senhor, abençoa as tuas igrejas, abençoa as famílias, abençoa quem está nos ouvindo, nos está acompanhando. Senhor, levante vencedores, levante pessoas que cuidam do teu reino por teu amor e estejam dispostos, Senhor, a se afadigar por meio do amor. Jesus é o Senhor. Amém.